Você já parou pra pensar pelo que você corre? 10 segundos é quanto tempo dura uma corrida de 100 metros, menos do que você leva pra ler esse parágrafo. E para chegar nesses 10 segundos, atletas sacrificam anos, décadas, a infância, os relacionamentos, o corpo, a saúde mental. Tudo colocado numa balança contra um único momento que termina antes de você conseguir processar que começou. A maioria olha pra isso e pensa, não vale a pena, mas tem pessoas que olham pra isso e não conseguem imaginar outra forma de viver. Então, antes de continuar, eu te faço a mesma pergunta que esse anime faz. Pelo que você corre? Aquela sensação de acordar numa segunda-feira, olhar pro espelho antes de sair e não reconhecer muito bem a pessoa que tá te encarando de volta. Não porque você mudou, mas porque você nunca parou pra descobrir quem você era de verdade. Togashi é um prodígio desde criança, o mais rápido, o melhor, o talento nato. Correr é a identidade dele antes mesmo de ele escolher ter uma. Foi exatamente por isso que quando ele cresceu, virou um adulto quebrado. Mas olha, talvez o mais importante não seja a técnica, mas saber como lidar com a derrota. Como assim? Mesmo dando tudo de si, você ainda pode perder. Mas não tem por que se envergonhar. Não é como se perdesse a vida. Tudo bem perder, se pensar dessa forma não vai se magoar tanto. Pode ser que às vezes até se saiam melhor. Velocidade não é tudo. Tudo bem pegar leve. Não precisa apostar sua vida nisso. A vida não é. E pra piorar, ele ainda teve uma lesão grave, médicos falando que ele tinha que descansar, senão nunca mais ia conseguir correr. O mundo corporativo do atletismo dizendo que se ele não correr, ele vai ser cortado, sem patrocínio, sem contrato, sem um único lugar onde ele sempre soube quem era. E Togashi, no meio disso tudo, parado, sem conseguir distinguir se corre porque ama ou porque é o único jeito que ele sabe existir. Sem a pista, ele não sabia mais responder perguntas simples. O que eu gosto, o que eu quero, quem eu sou quando eu não tô correndo. Muitos descobrem quem são quando perdem um emprego, outros quando o relacionamento acaba, e alguns nunca descobrem. Kierkegaard descrevia a existência humana em estágios. O primeiro ele chamava de estético. Viver de sensações, de reconhecimento externo, de prazer imediato. É o estágio do prodígio, do cara que recebe aplausos desde criança e aprende que seu valor está no que ele performa. Não em quem ele é de verdade, mas aí que tá o problema. O estágio estético é frágil. Qualquer coisa que interrompa a performance, uma lesão, uma derrota, um rival que te ultrapassa e o chão some. Kierkegaard chamava o segundo estágio de ético, onde você para de viver pela aprovação externa e começa a fazer escolhas que têm peso real para você, onde a identidade deixa de ser uma performance e vira uma escolha consciente. A virada do Togashi não é quando ele volta a correr rápido, mas quando ele escolhe correr mesmo sem garantia de vitória, mesmo sem aplausos, mesmo sem saber se isso vai valer a pena. Kierkegaard chamaria isso de se tornar um indivíduo. O Togashi só entendeu o que isso significava quando parou de tentar ser o corredor que todos esperavam e começou a ser o único que importava, que é ele mesmo. Eu sou o Komiya. Muito prazer. A gente não tá te ouvindo. Aí! Fala de novo, por favor! Fala sério. Eu acabei de falar pra serem legais com ele. Então, a gente quer ouvir o nome dele pra ser amigo, né? Para com isso, Genta. Todo mundo tem uma voz dentro de si que guarda cada dúvida alheia como combustível, que lembra do nome de cada pessoa que disse que você não ia conseguir.
Komiya era um moleque sem talento nenhum, desajeitado, sem técnica, sem nada que indicasse que um dia ele chegaria no competitivo, mas com uma determinação que assustava. Ele não corria por identidade, mas corria para provar, pro Togashi, que ensinou ele a correr achando que era superior, não por arrogância, mas por indiferença, para todos que duvidaram e principalmente para si mesmo. Nietzsche chamava isso de vontade de poder, não poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. A força que transforma a fraqueza em obsessão, sofrimento em combustível. Ele não corria porque gostava, mas porque isso fazia tudo ficar embaçado. Os problemas dele sumiam e depois isso foi substituído pela obsessão em conseguir a medalha de ouro. Ele lembra bem o momento em que o Togashi falou para ele que a medalha de primeiro lugar faz todos os problemas irem embora. E funcionou. Komiya ultrapassou o Togashi, chegou no nível profissional, alcançou o impossível para a realidade dele. Mas aqui o anime pontua uma coisa cruel e honesta ao mesmo tempo. A cada corrida ele perdia mais estabilidade, mais técnica, só que ganhava velocidade. Tudo o que importava era chegar no topo. Escuta, Togashi. Seu jeito de correr mudou. Quando ele finalmente chega, começa a encontrar o vazio. Cada corrida, cada treino, cada vitória. E a pergunta que fica suspensa no ar é: e agora? Todo mundo já fez alguma coisa só por raiva ou por não dar o braço a torcer. Estudou para passar num concurso só para esfregar na cara de alguém, ou conseguiu o emprego dos sonhos para provar para aquela professora chata do fundamental que você não seria um vagabundo. O problema é o dia seguinte da aprovação. A raiva passa e o que sobra? Nada. Nietzsche sabia que isso ia acontecer. Ele dizia que superar a si mesmo infinitamente, sem saber para onde você está indo, leva ao niilismo, ao nada. Quando foi a última vez que você conquistou alguma coisa e não sentiu o que esperava sentir? A cena final mostra Komiya e Togashi sorrindo na final. Não pela vitória, mas porque depois de tudo, os dois pararam de correr pelo motivo errado e finalmente encontraram paz com o certo. Nietzsche chamaria isso de se tornar quem você é. Komiya passou anos correndo atrás do Togashi, e no final percebeu que a única corrida que sempre importou era contra ele mesmo. E essa ele já tinha vencido faz tempo. As pessoas vivem dizendo, se você tivesse nascido em outra era... Isso é engraçado, porque o mundo é cheio de realidades em que não consigo vencer. Agora aqui vai outra coisa engraçada. Eu ainda acredito que da próxima vez eu vou vencer. E você sabe por quê? Não. Porque a realidade pode ser evitada. Porque se a minha vitória é fora da realidade, então eu vou fugir dela a todo vapor. Escapar da realidade significa esperar algo de si. É a maior prova de que eu ainda não desisti de mim. Não importa se os outros pregam a lógica, a percepção, a verdade ou até a iluminação. Eu vou acreditar em mim mesmo. Essa é a minha missão, o meu trabalho, o meu motivo de viver e de correr. Escuta, Togashi. Desde que você saiba por que você está correndo, poderá fugir da realidade o quanto quiser. Kaido olha pra isso e diz: não, valeu. Ele corre pra fugir, explicitamente, sem vergonha. A pista pra ele é o único lugar onde o mundo não consegue alcançá-lo. Aqueles 10 segundos são o único momento em que o ruído para. E ele é imbatível. Então é isso que chamam de realidade. Talvez seja a hora de começar a fugir dela. Se na realidade que está na frente dele ele não pode vencer, então ele foge dessa realidade. Zhuangzi, filósofo taoísta da China antiga, defendia que o estado ideal da mente humana é o vazio, o wu-wei, a ação sem resistência, o fluxo sem intenção. Tudo que a cultura esportiva te ensina é que você precisa de propósito, que fugir é fraqueza e que campeões encaram a pressão de frente. Enquanto Togashi trava tentando encontrar identidade, Komiya se desgasta tentando provar algo, Kaido simplesmente desaparece dentro da corrida. Se você nunca sentiu vontade de simplesmente sumir por um tempo, ou você teve muita sorte, ou ainda não chegou lá. Zhuangzi chamaria a fuga do Kaido de sabedoria. A cultura moderna chama de fraqueza. Kaido virou campeão sendo tecnicamente um covarde, aquele que foge da própria realidade para conseguir o que sempre sonhou, o primeiro lugar.
Mas eu discordo disso ser uma fraqueza ou covardia. Se a sua realidade não te entrega o que você quer, foge dela. Foge o máximo que conseguir. Você precisa entender o que é a sua realidade e quebrar ela em pedaços. O seu objetivo? Sim. Probabilidade, estatística, padrões e estratégia é o grande recorde que temos à frente. Esse é o meu objetivo. Da próxima vez eu vou vencer. É impressionante você dedicar toda a sua vida ao recorde. E isso foi um elogio? É claro que é uma pena. Em troca do título de campeão absoluto, eu perdi a vontade de lutar. Quanto mais eu ganho velocidade, mais os outros caem. Eu olho para o lado e não tem ninguém. A vista lá do topo é igual à de quem está por último. Não tem nada entediante. A verdadeira vitória, a verdadeira diversão, não vem com recordes ou medalhas. Elas vêm do oponente. Daquele que você enfrenta e derrota. É aquela cena que você imagina quando é novo. Chegar lá, ter tudo, ser o melhor. Zaitsu chegou e encontrou o silêncio. O recordista, o ídolo nacional, o homem que manteve o recorde japonês de 10.01 segundos por anos. E se tornou, sem querer, o teto de vidro de um país inteiro. Enquanto ele existia, nenhum japonês conseguia imaginar ir além. Ele não era só o melhor, era o limite do que parecia humanamente possível. E ele sabia disso, carregava esse peso todo dia. O problema de seu teto é que você para de sentir o vento. Quando você corre sozinho na frente de todo mundo, não tem referência, não tem vácuo para seguir, não tem ninguém que te force a ser mais do que você já é. E o mais importante, não tem propósito. A corrida que um dia foi uma luta virou um procedimento, uma técnica perfeita, resultado previsível, emoção nenhuma. Ele parou de sentir a corrida e foi ficando apático, cínico, olhando para os outros corredores com suas obsessões, suas falhas, suas motivações tortas, com um misto de inveja e desprezo. Invejava a capacidade deles de ainda sentirem algo. Bertrand Russell escreveu um livro inteiro sobre felicidade e chegou numa conclusão que parecia óbvia, mas que quase ninguém pratica. A infelicidade mais profunda não vem da dor, ela vem do isolamento, da sensação de que você existe num mundo que não consegue te alcançar. Russell dizia que o ser humano precisa de conexão real para funcionar, não de admiração, não de reconhecimento. De alguém que esteja no mesmo nível, que entenda o que você carrega, que possa dividir o peso com você. Zaitsu tinha fãs, tinha contratos, tinha recordes. Uma vida feita, era tratado mais como marca do que como homem. E não tinha ninguém que chegasse perto dele nas pistas. O trono que ele ocupava era, na verdade, uma gaiola. A ruptura acontece quando ele percebe que o Kaido, com sua filosofia de fuga, e o Komiya, com a sua obsessão autodestrutiva, estão acessando um lugar que ele, com toda a sua técnica perfeita, não consegue mais alcançar. Eles representam o limite da loucura, ele representa o limite da técnica, e a loucura estava vencendo. Quando ele finalmente é superado pelo Kaido, não é só uma derrota esportiva, é a queda de uma era. E em vez de angústia, que ele sente alívio, porque agora ele tem algo que não tinha faz anos, um novo objetivo, algo para olhar de baixo. Russell chamaria isso de encontrar o mundo. Zaitsu chamaria de finalmente ter alguém correndo com ele. E o anime deixa no ar uma conclusão silenciosa. O Zaitsu é o aviso do que o Togashi poderia ter se tornado se tivesse continuado como o prodígio perfeito. Alguém que ganha tudo e perde prazer de existir no processo. 4 corredores, 4 motivos, 4 respostas diferentes para a mesma pergunta. Togashi precisava de identidade, Komiya precisava de prova, Kaido precisava de fuga e Zaitsu precisava de uma companhia. E nenhum deles estava errado. A corrida dos 100 metros não te diz qual é o motivo certo para correr, mas mostra para você e para mim que o que importa é que você saiba qual é o seu. Porque quando você perde isso, como Togashi perdeu, como Komiya quase perdeu e como Zaitsu viveu por anos, os 10 segundos viram só 10 segundos. Então eu te pergunto de novo, pelo que você corre? Identidade, prova, fuga ou companhia? Deixa aqui nos comentários qual desses 4 bateu mais forte em você. Eu assisti esse filme e achei simplesmente incrível. Como que um filme de atletismo consegue passar tanta coisa? Cada personagem carregando uma resposta diferente para a mesma pergunta e todas fazendo sentido do mesmo jeito. Exatamente por isso que eu tô aqui. Todo vídeo eu entro nesses temas. Jogo, anime, seja o que for. E eu tento criar um nexo dessas obras com a nossa humanidade. Com o que a gente sente, mas raramente consegue nomear. Se esse vídeo te fez pensar na sua própria resposta, pra mim já valeu. Até o próximo.